Olá, boa tarde. Quarta-feira, 21 de junho, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que estabelece novas regras de controle das contas públicas federais, o chamado arcabouço fiscal. A votação no plenário está prevista ainda para hoje. O relator manteve as linhas básicas do que foi aprovado pela Câmara. As despesas públicas vão poder crescer acima da inflação dentro de uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano e não vão poder ultrapassar 70% do crescimento das receitas. Mas ele acatou várias emendas e fez mudanças no texto. Omar Aziz retirou do limite de gastos o Fundo Constitucional do DF, que paga as despesas com segurança, saúde e educação do Distrito Federal, o Fundeb e as despesas com ciência, tecnologia e inovação. Durante a discussão da matéria, alguns senadores sugeriram retirar outras despesas do limite. O Brasil tem carências dramáticas no tocante à defesa nacional. Vou mencionar 3 programas de longo prazo. SISFRON, Sistema para dar proteção à nossa fronteira. Isso não se faz num ano. São contratos, encomendas, algumas internacionais, que perduram por muitos anos. Submarino nuclear, fragata, são obras, projetos que perduram por décadas. E, por exemplo, o nosso aparelhamento aeroespacial e de controle de comunicações. São investimentos, senador Vanderlan, que perduram por muito tempo. O piso da enfermagem está dentro do teto de gastos. Isso prejudicará sobremaneira os estados, sobretudo os estados mais pobres, e sobretudo os municípios menores do Brasil. Fundo Constitucional de Brasília, eu tenho uma justificativa para retirar. O Fundeb eu tenho uma justificativa para tirar. Eu tenho uma justificativa para tirar a ciência e tecnologia. Eu não tenho justificativa para tirar a Ana, que me pediu. O senador eu vi há pouco falando sobre a questão militar. Aí me pede o pessoal da mineração, aí vem outro segmento, vem. São vários, todos são importantes para o Brasil. Todos nós temos perspectiva boa, mas aí nós não vamos ter um limite de gasto. Outra mudança feita pelo relator foi a previsão de se criar um comitê de acompanhamento fiscal, sugerido pelo Tribunal de Contas da União. Com as novas regras fiscais, o governo prevê zerar o déficit público da União no próximo ano. Superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. E também estabilizar a dívida pública da União em 2026, último ano do mandato do presidente Lula. O próprio arcabouço fiscal, que é melhor o arcabouço fiscal do que nenhuma outra lei, eu não tenho dúvida nenhuma. É importante, não estamos aqui numa terra sem lei, é importante ter algum marco. Mas para que ele se sustente, para que ele se ponha de pé, o ministro faz um discurso onde ele generaliza a retirada de subsídios e nós vamos votar aqui no Senado, provavelmente hoje, e até hoje eu não sei quais são os subsídios que o governo vai retirar do orçamento da União. Neste momento, a gente está criando um marco fiscal, ou um arcabouço fiscal, ou um regime fiscal, mas novas âncoras fiscais, que é o que importa do ponto de vista técnico, que dá condição do país ter margem para o crescimento econômico, para reduzir a dívida pública. A proposta acabou aprovada por 19 votos a 6 e deverá ser votada ainda hoje no plenário. Com as mudanças feitas pelo relator, se for confirmada a aprovação em plenário, a proposta terá que retornar à Câmara para nova análise dos deputados. Após uma reunião com o ministro Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, caso volte para lá, o texto será votado na primeira semana de julho.
O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, respondeu hoje às perguntas dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Zanin afirmou que o compromisso dele é com a Constituição. Sala lotada. A sabatina de Cristiano Zanin contou com a presença de senadores e representantes do Judiciário. O indicado do presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal detalhou seu currículo e reforçou defesas que pretende fazer como ministro do STF, como a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito. E humildemente me apresento para o crivo de estatura de Vossas Excelências para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que continuarei respeitando as nossas instituições democráticas, como sempre fiz como advogado. O Estado Democrático de Direito pressupõe ainda a liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa. Quero ainda assumir aqui, publicamente, os compromissos que considero singulares e fundamentais. Não permitirei investidas insurgentes e perturbadoras à solidez da República, pois a responsabilidade desse cargo tem impacto direto na nação brasileira para se conquistar um futuro próximo. Exige ouvir todas as partes, a sociedade, as instituições representativas, sejam elas públicas ou privadas. Exige independência para julgar de acordo com a Constituição e com as leis brasileiras. Portanto, me comprometo com a democracia e com o Estado Democrático de Direito. Cristiano Zanin ressaltou que, se for aprovado para o Supremo, vai estar sempre ao lado da Constituição. Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por esse Senado. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que, na verdade, eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição. Eu faço aqui agora o meu compromisso em atuar no Poder Judiciário como agente pacificador entre os possíveis conflitos envolvendo os poderes, a fim de garantir a legítima atuação entre os três poderes da República, sempre desprovido de ativismos ou interferências excessivas e desnecessárias. E estabeleceu compromissos também com a erradicação da pobreza, saúde e educação. A erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Saúde e bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade através da educação inclusiva e equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para cada cidadão brasileiro e alcançar a igualdade de gênero. Tenho consciência desses desafios que todos nós temos pela frente. E nós vamos chamar agora a repórter Carla Benevides, que tem mais informações sobre a sabatina de hoje. Carla. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, durante a sabatina, Cristiano Zanin reforçou que vai defender a Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e disse que não cabe ao STF legislar e que também o juiz não pode atuar como protagonista. Ele disse também, quando foi questionado sobre a proximidade com o presidente Lula, que não ficará subordinado a quem quer que seja e que sabe a distinção entre a função de advogado e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Zanin lembrou que, se for confirmado o ministro do STF, vai se declarar impedido nos casos em que atuou como advogado na corte, inclusive os casos da Operação Lava Jato, mas não descartou a possibilidade de atuar em futuros julgamentos de ações da Operação Lava Jato, que cada caso será estudado oportunamente. Até esse momento, 9 senadores fizeram os seus questionamentos a Cristiano Zanin. Faltam ainda 24 senadores fazerem as suas perguntas, mas o processo de votação já foi aberto pelo presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre. E após a votação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação será apreciada pelo plenário do Senado. Lá, Cristiano Zanin precisa de 41 votos para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. André. Muito obrigado, Carla.
Uma doença rara, ainda sem cura, que exige mobilização dos órgãos da saúde e de toda a sociedade. O Senado celebra hoje o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Cerca de 15% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, que em muitos casos podem comprometer a mobilidade e até mesmo a capacidade do indivíduo realizar as mais simples tarefas do cotidiano sem a ajuda de alguém. Ao longo das últimas décadas, as pessoas com deficiência têm conquistado mais e mais direitos, incluindo o acesso a tratamento e assistência em saúde. Só que quanto mais rara a doença e quanto mais dispendioso for o tratamento, maior a luta para conseguir atenção, recursos terapêuticos e investimentos em pesquisa. Esse é o caso da esclerose lateral amiotrófica, que afeta o sistema nervoso e acarreta a paralisia motora irreversível. Em 2017, um projeto da minha autoria, transformado em lei, colocou esta data no calendário nacional. Com ela, o Brasil se junta a uma corrente mundial de esperança e solidariedade. Uma corrente de pessoas de amor, de fé e de ciência. A ela é uma doença implacável que desafia a humanidade a dedicar toda a sua capacidade inventiva na busca de uma cura, até que chegue o dia em que nenhum ente querido perca a sua vida nessa batalha. Esse dia chegará, eu tenho certeza e fé. Os avanços parecem pequenos no início. Nós vamos agora voltar com a repórter Carla Benevides. Carla? Oi, André. Aqui ao meu lado está o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que participou da sabatina aqui do indicado Cristiano Zanin, ministro do STF. Senador, o senhor participou da sabatina. Qual a avaliação que o senhor faz até agora da explanação do indicado? Foi muito bem. Eu acho que ficou muito claro o notório saber jurídico do doutor Cristiano Zanin, do seu conhecimento, do seu compromisso com a Constituição, do seu compromisso com a democracia e, portanto, houve um alto nível na sabatina. Os senadores, tanto da base do governo quanto da oposição, participando num debate de alto nível. Portanto, acho que a sabatina foi uma sabatina até aqui muito relevante. Já está em processo de votação, mas muitos senadores ainda vão participar da sabatina, mas até aqui eu diria que muito boa a sabatina. Senador, o indicado foi questionado algumas vezes pela proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor lembrou outros casos de proximidade também, de outras indicações. Queria que o senhor lembrasse o que o senhor falou. Não só eu, como outros senadores, inclusive de oposição, já lembraram casos até como do presidente Collor, que indicou o ministro Marco Aurélio de Mello, que era primo de primeiro grau do presidente Fernando Collor de Mello. E nem por isso o ministro Marco Aurélio deixou de ser um grande ministro no Supremo Tribunal Federal e que teve relevante papel no Supremo Tribunal durante a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Outros presidentes fizeram outras indicações de ministros que atuaram ou como advogado-geral da União, portanto, prestando serviços próximo ao presidente da República, ou advogaram por seus partidos políticos, ou tiveram atuação muito próxima. Afinal de contas, qual o presidente da República que vai indicar um inimigo ou um desafeto para a função de um ministro de um Tribunal Superior, seja do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça? Portanto, o que eu mencionei é que na democracia e na Constituição a impessoalidade é uma e a imparcialidade é uma das características do julgamento e da participação do juiz, mas isso não significa que o presidente esteja vetado de indicar alguém próximo a ele ou que tenha relação com ele. Ao contrário. Agora, há normas no processo civil que estabelecem a conduta do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal
na sua condução e nos seus impedimentos, aquilo que ele terá de impedimento. Isso é o bonito da democracia e, portanto, a democracia tem uma outra característica, é que na democracia brasileira, que é exercida pelo voto direto e exercida, portanto, pelo voto direto do cidadão, onde o cidadão exerce o poder. E a nossa Constituição estabelece exatamente isso, que o poder emana do povo e em nome do povo vai ser exercido, e o presidente é eleito exatamente por esse voto direto. Portanto, ele está exercendo aquilo que a Constituição e a nossa democracia estabelece. Portanto, isso ficou claro, ficou dito não só por nós, que somos da base, mas também pelos próprios senadores da oposição. O indicado foi questionado sobre essa questão, colocou com muita tranquilidade, com muita transparência a sua posição. Portanto, acho que estamos todos muito satisfeitos com relação a esse ponto. Só arrisca um placar? Eu acho que ele terá uma votação muito expressiva no plenário. Tá certo, senador. Muito obrigada aqui pela sua presença aqui no nosso link. Eu que agradeço. André. Obrigado, Carla. E antes dessa fala do senador Eduardo Braga, nós estávamos exibindo uma reportagem sobre a sessão especial de hoje no plenário do Senado, que teve como foco a esclerose lateral amiotrófica. Nós vamos apresentar de novo desde o começo. Cerca de 15% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, que em muitos casos podem comprometer a mobilidade e até mesmo a capacidade do indivíduo realizar as mais simples tarefas do cotidiano sem a ajuda de alguém. Ao longo das últimas décadas, as pessoas com deficiência têm conquistado mais e mais direitos, incluindo o acesso a tratamento e assistência em saúde. Só que quanto mais rara a doença e quanto mais dispendioso for o tratamento, maior a luta para conseguir atenção, recursos terapêuticos e investimentos em pesquisa. Esse é o caso da esclerose lateral amiotrófica, que afeta o sistema nervoso e acarreta a paralisia motora irreversível. Em 2017, um projeto da minha autoria, transformado em lei, colocou esta data no calendário nacional. Com ela, o Brasil se junta a uma corrente mundial de esperança e solidariedade. Uma corrente de pessoas de amor, de fé e de ciência. A ela é uma doença implacável que desafia a humanidade a dedicar toda a sua capacidade inventiva na busca de uma cura, até que chegue o dia em que nenhum ente querido perca a sua vida nessa batalha. Esse dia chegará, eu tenho certeza e fé. Os avanços parecem pequenos no início, mas estão acontecendo em muitas frentes. A ciência descobrirá as causas e os mecanismos de funcionamento da doença. No plenário do Senado, na sessão que promoveu o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, estudiosos e representantes da causa lembraram a necessidade de fornecer assistência do SUS aos pacientes nas localidades mais distantes, levando em conta que a progressão da doença demanda cuidados abrangentes e constantes. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, neurodegenerativa, que incide em torno de 1,5 a 2,5 casos a cada 100 mil habitantes, que, para a população brasileira, significa 13 mil pessoas. Embora hoje exista uma percepção que esses números estejam subnotificados. É desesperador, essa é a palavra para quem trata dela, quando a gente está muito distante de um cuidado e o paciente não tem como respirar. E você fala, o que eu vou fazer para ele respirar? Eu estou a 2.000 quilômetros dele e ele precisa sair do hospital e não tem um respirador. Há muito que se fazer pelo paciente e por sua família, visando dar qualidade de vida a todos os envolvidos. O programa Melhor em Casa é uma boa proposta, mas seu alcance é ínfimo, uma vez que pouquíssimos pacientes são contemplados com este programa. E é fato também que ele não contempla todas as necessidades do paciente. A falta de um programa amplo de assistência domiciliar também acaba por levar o paciente a ficar meses ou até anos hospitalizado.
Em reunião na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos aprovou a realização de 3 audiências públicas. Uma das audiências é para discutir projeto que prevê requisitos mínimos de segurança para a fabricação, construção, instalação e funcionamento de piscinas e sobre a responsabilidade em caso de seu descumprimento, buscando a prevenção do afogamento infantil. Outra deve debater a saúde mental nas escolas públicas e uma outra, em conjunto com a Comissão de Educação, para discutir políticas e perspectivas para a ampliação da oferta de cursos técnicos e profissionalizantes no Brasil. As datas das reuniões ainda serão definidas. O tema A Saúde Mental nas Escolas Públicas, que será debatido numa das audiências da CDH, foi o tema da redação do programa Jovem Senador na edição deste ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta quarta de um seminário sobre a reforma tributária promovido pela Confederação Nacional da Indústria. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da CNI, Robinson Andrade, também participaram do painel. O senador Rodrigo Pacheco acredita que a reforma tributária deve ser aprovada pelo Congresso ainda neste ano. Eu confio muito no bom senso, muito na obviedade da necessidade da reforma tributária. Não se há mais de argumentar que vamos debater mais um pouco, é preciso amadurecer um pouco mais. De tão madura, ela já está na hora de ser apanhada do pé. E houve já um entendimento, que foi algo também muito positivo para a discussão da reforma, a Câmara fazendo valer a sua essência, que é a casa iniciadora, o Senado Federal como casa revisora, o compromisso do presidente Arthur Lira da apreciação na Câmara dos Deputados ainda antes do recesso, se recesso houver, mas antes do recesso da reforma tributária, e eu acredito que no segundo semestre nós vamos poder, obviamente, permitindo o debate daquilo que a Câmara fizer, mas com um sentimento profundo de celeridade, de ligeireza e de necessidade mesmo para a aprovação dessa reforma. Pacheco comentou também sobre as votações no Senado nesta quarta. Nesta manhã, o Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, aprecia a indicação do Dr. Cristiano Zanin, que deve ser submetida hoje ao plenário do Senado Federal. E mesmo diante da discussão de um tema dessa natureza, a indicação do Supremo Tribunal Federal, nós colocamos na pauta também, hoje do plenário do Senado, o projeto de lei complementar do arcabouço fiscal, que já foi aprovado agora, em instantes, na Comissão de Assuntos Econômicos, por 19 votos a 6, o parecer do senador Omar Aziz. Então, hoje, o Senado deve se desincumbir dessa sua obrigação. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação de um selo distintivo para alimentos artesanais de origem vegetal, nos moldes do selo Arte, que já existe para produtos de origem animal. O projeto segue agora para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os produtos alimentícios artesanais de origem vegetal, que são fabricados com matéria-prima produzida na propriedade onde é feito o processamento, poderão se candidatar ao selo Arte. Para receber o selo, todo o processo produtivo deve adotar boas práticas agrícolas e de fabricação, e o produto final deve ter características tradicionais, culturais ou regionais, além de outros requisitos definidos no texto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Esse foi um ganho enorme, principalmente para a pequena agricultura brasileira. Já foi feito para os produtos de origem animal e agora hoje aqui, com a aprovação desse relatório, que eu espero que seja aprovado definitivamente, também é um ganho para os produtores de produtos de origem vegetal. É um grande ganho, uma certificação, é um selo verde. Por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.